Olá pessoal, iniciaremos agora uma aula sobre derivada de funções exponenciais e logarítmicas. Bom, em especial nós vamos estudar uns tipos específicos de funções exponenciais e funções logarítmicas. Então, antes de começar qualquer coisa, eu queria mostrar para vocês qual é a definição, qual tipo de função exponencial e logarítmica nós vamos estar trabalhando. Então, olha só, vamos definir então como uma função exponencial, para mim, uma função exponencial, é toda função do tipo f de x igual a elevado a x, claro, com a sendo maior que zero e diferente de 1. Vamos estudar um tipo específico de função exponencial, que é a função f de x é igual a e elevado a x. Essa função aqui, que é uma função exponencial de base e, e esse e você vai ver agora que é uma constante matemática, tá? Que vale aproximadamente 2,71. Então, nosso objetivo agora é estudar as derivadas da função exponencial e da função logarítmica. Função logarítmica do tipo f de x é igual a log de x na base a, né? E um caso especial nós vamos estudar é o ln de x. ln de x significa o logaritmo natural de x na base e. O e é esse mesmo número que está aqui em cima. Então nós vamos estudar as derivadas das funções exponenciais e das funções logarítmicas. Então, para poder compreender essa derivada das funções exponenciais, nós vamos primeiro compreender o que é esse e, como é que é a história do e, como é que surgiu esse valor do e aqui. Então, primeiro, para você compreender, vamos supor que você queira calcular esse limite aqui, ó, o limite de e elevado a h menos 1 sobre h, quando h tende a zero, e você quer que esse limite dê 1, tá? Para isso, nós vamos estimar valores para e. Então, imagine se você pegar o e igual a 2, e um h perto de zero, sei lá, 0,0001. Se você substituir aqui, ó, nessa função aqui, que é essa mesma aqui, atribuindo para e igual a 2 e o h igual a 0,001, quando você calcular esse limite do h tendendo a zero, você vai encontrar 0,69 para e igual a 2. A mesma coisa, se você pegar o e igual a 3 e o h também 0,0001, substituir aqui na função aqui em cima o valor de e, você vai achar 1,10. Nosso objetivo não é achar o limite da função que é igual a 1? Então, podemos perceber que esse tal do e é um número que está entre 2 e 3. Ele é maior do que 2 e menor que 3. Aí você continua estimando, né? Então, se ele está entre 2 e 3, vamos pegar, sei lá, 2,7 e vamos pegar o 2,8. Ou seja, você vai ver que o e é maior que 2,7 e menor que 2,8. Na verdade, o e ele vale 2,71828. Então, esse é o valor estimado de e. Então, calcular esse limite aqui, você consegue estimar o valor de e, que nós vamos trabalhar agora nas funções exponenciais e logarítmicas. Então, vamos iniciar. Então, calculando a derivada de uma função exponencial. Só que, para isso, vamos fazer o seguinte, vamos tentar estudar a derivada de uma função exponencial do tipo f de x igual a elevado a x, como eu apresentei no início desta aula. Então, vamos tentar calcular a derivada dessa função, vamos chamar então de y'. Então, calcular a derivada, não sei se vocês estão lembrados, eu posso calcular a derivada de uma função a partir da definição de limite, né? Limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tender a zero. Essa formulazinha aqui, essa definição de derivada foi, né, estudada nas aulas anteriores de técnica de derivação e definição de derivada. Então vamos calcular então esse y'. Então ficaria assim, ó, y' é igual limite de f de x mais h, seria trocar aqui, ó, o x por x mais h. Então ficaria limite de a elevado a x mais h menos f de x. Quem é f de x? A elevado a x sobre h quando o h tender a zero. Bom, continuando o cálculo aqui, eu vou fazer limite. Vou colocar o a elevado a x em evidência, porque ele aparece aqui nos dois, ó, a elevado a x em evidência. Se eu faço isso, eu vou encontrar
a elevado a x mais h dividido por a elevado a x vai sobrar a elevado a h menos a elevado a x por a elevado a x dá 1 dividido por h quando o h tender a zero. Conclusão, y' vai ser o limite de um produto, é o produto do limite. Então, vou fazer o limite de a elevado a x quando h tende a zero, vezes o limite de a elevado a h menos 1 sobre h quando o h tender a zero. Esse limite aqui é um limite especial, um limite fundamental, e se você calcular esse limite por aproximações do h próximo de zero e calcular esse limite aqui, você vai achar o que nós chamamos de ln de a, ou seja, logaritmo de a na base e. Conclusão, y' vai ser o limite de a elevado a x, quando h tende a zero, é o próprio a elevado a x, porque o h aqui nem aparece aqui na variável x, vezes, e o limite dessa função aqui é ln de a. Conclusão, toda vez que você tem uma função do tipo f(y) igual a elevado a x, a sua derivada vai ser o limite, né, da função, só que eu não vou usar mais, já fizemos isso anteriormente, então eu posso dizer que a derivada dessa função vai ser a elevado a x vezes ln de a, conforme eu demonstrei aqui anteriormente. Bom, agora nós vamos tentar estudar uma função do tipo f de x igual a e elevado a x. Você concorda comigo que essa função aqui é um caso específico de a elevado a x, onde esse a aqui é o e? Então, f' de x vai ser e elevado a x vezes ln de e. Por quê? Se o y igual a elevado a x, a derivada é a elevado a x ln de a, se e elevado a x, então vai ser e elevado a x vezes ln de e. Só que o ln de e na base e, isso aqui equivale a 1. Conclusão, a derivada é a própria e elevado a x. Então, pessoal, a derivada da função f de x igual a e elevado a x é a própria e elevado a x. É o que está escrito aqui, ó. A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Ou seja, é um caso específico da função exponencial a elevado a x. Mas agora, se você quer calcular, por exemplo, uma função composta, né, envolvendo a e e uma outra função qualquer. Bom, aí no caso tem que fazer assim, ó. Lembra que a derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x? Então, a derivada de u elevado a x, de e elevado a ux, vai ser e elevado a ux vezes a derivada de ux em relação a x, ou seja, a derivada de quem está aqui. É a famosa regra da cadeia. Não sei se vocês estão lembrados que a derivada de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a u vezes a derivada de u em relação a x. Ou seja, você deriva o e e depois deriva o expoente. Por exemplo, por causa do meu espaço, vou fazer aqui, ó, f de x é igual a e elevado a x ao quadrado. Você pode observar que isso aqui é uma função e o e elevado a x é outra função. Então, eu tenho aqui uma composição, eu tenho uma função composta. Então, a f' de x vai ser e elevado a x ao quadrado vezes, porque a derivada de e elevado a u de x é a e elevado a u de x, vezes a derivada do expoente, que é o expoente x ao quadrado. Conclusão, eu vou ter e elevado a x ao quadrado vezes a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Conclusão, vai ser 2x vezes e elevado a x. Essa aqui é a derivada de e elevado a x ao quadrado. Me dá um outro exemplo, vamos lá. F de x igual a e elevado a 3x, por exemplo. Então, a f' de x vai ser a derivada de e elevado a 3x é e elevado a 3x. Lembra? A derivada de e elevado a x é a própria e elevado a x. Vezes a derivada de quem está aqui em cima. Qual é a derivada de 3x? 3. Conclusão, vai ser 3 vezes e elevado a x. Bom, da mesma forma que nós estudamos a derivada da função exponencial, nós vamos também agora estudar a derivada da função logaritmo. Só que nós vamos estudar um logaritmo especial, vamos fazer uma definição. Ó. Logaritmo natural, tá? Logaritmo natural de um x qualquer é definida por ln de x, que significa o quê? ln de x significa o logaritmo de um número x na base e. Veja que tem que estar aparecendo esse número e aí, tá? Que eu já expliquei o que era anteriormente no início da aula. Bom, se você quiser entender as propriedades,
a mesma propriedade que serve para os logaritmos, também serve para o logaritmo natural. Então, por exemplo, ln de e elevado a x, como a base aqui é e, você pode simplificar o e com o e, então ln de e elevado a x é o próprio x. A mesma coisa, e elevado a ln de x, ou seja, ln de x na base e, simplifica o e com o e, também dá x para qualquer x maior ou igual a zero. Bom, mas o nosso objetivo é estudar a função logarítmica, né? Estudar uma função logarítmica. Então tá. Então, vamos estudar uma função específica. Imagine que você quer calcular, imagine que f de x é igual a ln de x, tá? Bom, a derivada de ln de x, ou seja, a f' de x, é 1 sobre x. Ou seja, se você usar aquela definição de limite, calcular o limite de ln de x, né, aqui na função, no final você vai computar 1 sobre x. Conclusão. Imagina agora que você queira calcular uma função exponencial composta. Então, imagina que você tem que calcular a derivada de ln de u de x. Lembra que u de x é uma outra função qualquer. Então, vai ser o quê? 1 sobre u de x, né? 1 sobre u de x, vezes a derivada de u de x. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui para você ver. Derivada de f de x igual a ln de x. ln de x, lembra, logaritmo natural. Então, você tem aqui um logaritmo e tem aqui uma função do segundo grau. Então, você vai ter aqui uma composição de função. Então, isso aqui é uma função composta. Para usar a função composta, tem que usar essa regrinha aqui, essa propriedade anterior. Ou seja, se f de x é igual a ln de x ao quadrado, vou colocar dentro do parênteses para poder explicar melhor para vocês, vai ficar assim, ó, f' de x é igual, lembra, ln de x, né, 1 sobre x, então ln de x ao quadrado vai ser 1 sobre x quadrado vezes a derivada de quem está aqui dentro. Qual a derivada de x ao quadrado? 2x. Conclusão vai ser 2x sobre x ao quadrado, simplifica o x com x quadrado, vai ficar 2 sobre x. Me dá um outro exemplo, vamos lá. Imagine se você querer calcular a derivada da função f de x igual a ln de, sei lá, x ao quadrado mais 3x, tá? Aí vai ser f' de x é igual a 1 sobre, né, x ao quadrado mais 3x vezes a derivada de quem está aqui dentro. Então, a derivada de quem está aqui dentro vai ser o 2 vem para cá multiplicando, então fica 2x mais 3. Conclusão, a f' de x seria 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 3x. Bom, para finalizar, nós vamos ter agora aqui os dois últimos exemplos que eu vou cobrar de vocês nas avaliações, que é isso aqui, ó, encontrar a derivada de f de x igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial e isso aqui é uma função logarítmica. Lembrando a vocês das seguintes propriedades. Se f de x é igual a elevado a x, a derivada de f de x vai ser a elevado a x vezes ln de a. Ok. Então, a derivada, se f de x é igual a ln de x, né, ln de x, a sua derivada, a f' de x, é 1 sobre x. Não podemos esquecer isso. Ok? Propriedades que nós vimos anteriormente, que são fundamentais. Então, tá. Então, eu quero calcular, gente, a derivada de f de x igual a 2 elevado a x. Se você olhar, essa função que é uma exponencial, então vai cair neste caso aqui. Ou seja, a f' de x vai ser 2 elevado a x, ou seja, a elevado a x, nosso a aqui é 2, vezes ln de 2. Pronto. Se quiser saber o ln de 2, você vai lá na calculadora, tem uma teclinha lá, ln, você bate lá ln de 2, você vai ter o valor numérico aqui. Mas não precisa, pode deixar assim, ó, que f' de x é igual a ln de 2 vezes 2 elevado a x. Bom, agora vamos fazer a derivada da função ln, né? ln de 1 menos 5x. Ok, então a minha função é f de x é igual a ln de 1 menos 5x. Se você observar, você tem aqui uma função composta, uma função logarítmica, e dentro da função logarítmica, ó, isso aqui é uma função logarítmica, e isso aqui é uma função do primeiro grau. Então, você tem uma função dentro de uma outra função. Você vai usar a regra da cadeia. Então, vamos lembrar? Ó, então, ficaria assim, ó, f' de x vai ser 1 sobre, ó, lembra, ó, ln de x é 1 sobre x. Então, ln de 1 menos 5x vai ser 1 sobre 1 menos 5x, vezes a derivada disso aqui, ó. Qual é a derivada de 1 menos 5x? Derivada de 1 é 0, então vai dar menos 5.
Conclusão, 1 vezes menos 5 vai ficar menos 5 vezes 1 menos 5x. Essa derivada aqui é a derivada dessa função. Vamos fazer um outro exemplo aqui para ln de x. Então, vamos lá. F de x igual a ln de x ao quadrado mais 1. Então, ficaria f' de x é igual a 1 sobre x ao quadrado mais 1 vezes a derivada de quem está aqui dentro, que vai ser 2x, porque a derivada de 1 é 0. Então, a f' de x vai ser 2x sobre x ao quadrado mais 1. Separaria aqui nesse resultado. Ok? Então, finalizamos aí, né? Finalizamos aí.